Pessoal, então, a gente não tem aquele problema para nós de que toda vez que eu quero, né, ordenar alguém, eu tenho que ficar pensando o quanto é difícil, o quanto é melhor toda a tarefa que eu tenho que fazer. E a gente tem o nosso problema de que a gente está dependendo, nos dois casos, dos dois algoritmos que a gente viu, de ordenação, que eles são proporcionais ao quadrado do número de documentos que eu tenho para ordenar, meu Deus do céu. É muito trabalho. Tá? E aí? Difícil, né? Vocês lembram do pesquisa binária? Aquele que quando alguém já se deu ao trabalho de ordenar, eu consigo quebrar no meio e ficar dividindo, que nem a gente faz na busca de um dicionário? Tá? Não seria legal se a gente tivesse um algoritmo que fosse inspirado nessa estratégia e dividisse para a gente o trabalho um pouquinho de cada vez? Aliás, por falar em algoritmo, desde a primeira aula, dividir é uma das nossas estratégias. Vamos dividir o problema em partes. E existe toda uma linha de algoritmos, né? E eu vou mostrar um para vocês agora, que a gente de vez em quando, alguns de nós já utilizamos, alguém aí já teve que corrigir prova, botar conta. A gente tem uma outra estratégia que a gente utiliza para ordenar uma pilha de documentos dessa. Alguns de nós, provavelmente quase todo mundo já usa isso no dia a dia também. Tá? A gente usa essa tal da dividir para conquistar, tá? Que é o que a gente chama de ordenação por mesclagem, mescla, é um nome meio, merge sort. Vamos já por causa do... Por que o nome? Tá? Merge é o seguinte, merge em inglês é misturar, sabe baralho? Pega um punhado de cartas de baralho, sabe quando você faz assim? A gente normalmente pega aquele pacote de cartas, divide no meio, tá? E vai, porque para embaralhar, tá? Bom, o que a gente está tentando fazer com o merge sort é o processo inverso. Eu vou dividir, que nem a gente está fazendo aqui, ó. Eu tenho uma lista de nomes, de provas para ordenar, tá aqui, ó. Eu vou querer fazer algo na seguinte linha. Eu pego, divido a lista no meio, tá vendo? Agora eu tenho uma metade para cá, uma metade para cá. Não é legal? Ordeno. Eu ainda tenho que ordenar as duas partes, senão eu vou ficar só com meia lista ordenada, né? Tem graça. Mas eu, pelo menos, dividi o problema em dois. Isso é uma solução interessante, porque a gente já viu, né, em outras estratégias. A gente divide de novo do lado de cá, do lado de lá eu vou dividir de novo, e aí, depois que eu tiver dividido todo mundo, tudo picadinho, eu volto comparando um com o outro para ver e colocando as coisas no lugar. Ficou abstrato? Vamos tentar olhar esse daqui, vocês vão lá, não vou fazer aqui na aula por conta do tempo também, então vocês vão lá e olhem como é que isso está rodando lá. Vamos fazer aqui no papel e lápis, ou melhor, no slide e caneta, tá? Essa divisão. Aqui é a história que a gente vai começar a trabalhar para ordenar. Aquela lista que eu peguei que vamos dividir em duas partes e sair trabalhando, cada metade, divido de novo, é exatamente o que está aqui nesse nosso slide. Ó, eu chego aqui, a minha primeira tarefa original, ordenar. Aí, eu vou verificar se a lista ainda tem elementos. Se não tivesse mais elementos, se eu tiver um elemento só, eu não consigo quebrar. Então, eu vou pegar aquela lista e vou quebrando, até lá no final, cada parte que eu quebrei tantas vezes que cada sublista tem só um elemento. Tá? Se a lista tem mais que um elemento, não, eu devolvo aquela lista. Vou lá de baixo e volto. Se não tem mais um elemento, eu faço o quê? Divido a lista em duas metades, não foi isso que a gente fez lá naquela árvore? Uma lista para cá, uma lista para cá. Se for lá embaixo, daqui também, divido, e vou lá embaixo, de novo, até chegar na lista que tenha só um elemento. Aí eu faço o quê? Divido a lista e, ativo quem? O mesmo exercício, o mesmo algoritmo, merge sort, merge sort, merge sort. Só que quando eu estou ativando aqui embaixo, eu estou ativando com quem? Dividir, né?
Agora, eu vou chamar o próprio algoritmo com uma parte, com a parte esquerda, e com a outra parte, com a parte direita, que foi o que a gente, parecido com o que a gente fez lá na busca binária, né? Eu diminuo a lista. Então, nesse caso, eu tenho que considerar a sublista do lado esquerdo e a sublista do lado direito. Olha o que eu fiz, ó. Então, a lista da esquerda, eu faço a sublista da esquerda, né? E depois eu faço a sublista da direita. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que eu vou lá e ordeno, eu estou ordenando, eu estou quebrando a lista, na realidade. Eu não estou ordenando, aqui não estou ordenando, eu estou chamando, preparando a ordenação. Eu estou querendo as listas, cada uma titica, cada uma do seu tamanho, uma. Aí, o tamanho 1, qual que é o tamanho? No último nível, cada uma tem tamanho 1. Na anterior, cada uma tem tamanho 2. Cada anterior, cada uma tem tamanho 4, porque é 2, 4, 6, aí vai, certo? Ele vai subindo. E vai aumentando, cada vez mais a lista vai dobrando de tamanho. Por quê? Quando eu for voltando? Porque toda vez que eu desci, eu estava dividindo a lista em 2 metades. Certo? Vejam, vocês sabem isso aqui era matéria de vestibular, recursão. Né? Eu estou, dado um algoritmo, eu estou chamando o próprio algoritmo recursivamente. Eu estou pegando o primeiro algoritmo e chamando. Só que quando eu chamo, toda vez que eu chamo recursivamente, eu não posso correr o risco de entrar num ciclo infinito. Lembra do espelho, quando você põe um espelho na frente do outro? Ou quando você está participando de uma reunião por videoconferência com os seus colegas ou amigos? Se você compartilhar a própria tela da sua própria imagem, o que acontece? É uma imagem dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e vai ficando cada vez menor, mas você vai em fundo. Não para nunca. A gente é que não enxerga quando para. Para a gente porque a gente não enxerga mais. Não tem resolução suficiente na sua tela ou no espelho. A gente não enxerga mais. Mas ele não para. Nós, os nossos algoritmos, somos responsáveis por fazer a coisa parar, né? Senão eu vou chamar nunca. Sabe aquela travada que o computador dá de vez em quando? É porque alguém entrou num ciclo desses quaisquer nossos e esqueceu de sair. Né? Então, toda vez que eu vou chamar um algoritmo recursivamente, obrigação, a primeira coisa, eu tenho que testar se eu posso chamar recursivamente. Já não acabou. Que é justamente o que eu estou fazendo nesse losango aqui, ó. Quando é que acabou? Quando a lista chegou no 1. Acabou, agora é a hora de voltar. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma lista e eu fui picando, fui gerando várias sublistas, metade, 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 até chegar lá só tem 1. Agora, o que eu tenho lá embaixo? Eu tenho 2 números um do lado do outro. Acabou a recursão, eu vou voltar. Acabou a recursão, chamada, eu volto. O que eu tenho que fazer com esses 2 números? Ora, o que era a tarefa mesmo? Ordenação, né? Agora eu tenho esses 2 números e eu comparo. Se eles já estiverem na ordem certa, beleza, eu volto. Subo mais um nível. Se eles não estiverem na ordem certa, antes de subir, eu faço o meu serviço de casa e troco a ordem. Tudo bem, então eu tenho volto o nível, comparo e troco. Aqui também, no próximo, volto o nível, já está certo, comparo, não preciso trocar, subo. Agora, no nível de cima, eu tenho 2 e 2. Antes de voltar para cima, eu tenho que fazer o quê? Botar a ordem nessa bagunça aqui, né? Porque esses 2 eu sei que estão em ordem, e esses 2 estão em ordem, mas e os 4? Quando eu coloco um do lado do outro, isso aqui pode estar tudo bagunçado. Então, antes de subir, eu mesclo, que é o que a gente chama, eu chamo de mesclar, essa tradução. Cada um traduz. E em inglês é merge, merge sort. Merge é fazer isso que a gente faz com o baralho. Né? Misturar as coisas. O que a gente está fazendo agora é ordenar. Então, vocês vejam que o algoritmo em si, a sacada é, eu quebro, toda vez eu quebro em 2, e fico com o problema cada vez menor, eu divido o problema, e aí eu subo conquistando, eu subo ordenando. Comparo 1 com 1, arrumo. Depois eu comparo, esse aqui também, comparo 2 com 2, coloco em ordem. Subo, aí eu tenho 4 com 4. Antes de subir, eu comparo esses 4 e boto em ordem. E subo até os meus... Chegar lá em cima e eu estou ordenando 1 bilhão do lado de cá e outro bilhão do lado de lá. Tá? Eu vou passar um link para vocês lá no site, você já tem no material, que tem uma entrevista do Barack Obama, quando ele foi candidato da primeira vez à eleição. E ele foi fazer uma entrevista com o pessoal da Google, empresa de busca.
E o pessoal, como se foi, aí o entrevistador, que era o chefe de tecnologia da Google, entende tudo de algoritmos, perguntou para ele assim, né, ia fazer uma entrevista candidato a presidente, é lógico que ele não ia perguntar nada de algoritmos, mas para brincar, ele perguntou para o Obama, como é que você ordenaria 2 bilhões de inteiros de 32 bits cada? Aí todo mundo deu risada, né, na audiência, todo mundo ficou assim, né, porque deixou o candidato a presidente de calça curta. Aí o Obama falou assim, ó, eu sei que usar o bubble sort não é o que a gente tem que fazer. A audiência, que todo mundo entendeu a piada, porque era todo mundo tecnólogo, né, todo mundo tecnologia, caiu na gargalhada, né, porque realmente ele não soube dizer qual que era uma estratégia boa, mas ele sabia dizer qual que não era, né, e alguém deve ter estudado isso antes de ir para lá, qualquer coisa assim. E a audiência toda caiu na risada. O bubble sort é um que a gente não vai estar vendo aqui, mas está na lista, é igual do mesmo n quadrado que o insertion e o selection, tá? Ele é bem, digamos assim, trabalhoso. Tá? Então, veja, até o presidente... Né? Seguinte, aqui a gente está fazendo agora, saindo daquele n quadrado que a gente tinha e dividindo o trabalho em partes. Então, eu ainda tenho que percorrer os n, mas eu consigo dividir o trabalho em metades, quer dizer, em subárvores aqui, tchum, 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 tchum. Tá? Isso é muito legal. E essa é a maneira de a gente fazer, né? Procurar soluções que sejam melhores. Esse aqui é um exercício, de novo, eu fiz um programa Python para vocês, com as saídas ilustradas para a gente entender o que está acontecendo e ilustrar aqui, tá? E eu estou mostrando direto alguns exemplos. Por exemplo, ó, N2, esse primeiro exemplo aí, tá? Qual que é o original? 63 e 53, só tem 2 elementos. Eu divido a primeira vez. Porque tem mais que um, lembra meu algoritmo? Divido, tem mais que um. Eu divido, eu gero um com 53 e o outro com 53. Então, aqui eu estou dividindo, ó, esses 3 passos eu estou dividindo. Aí eu chego lá no fim, o que tem? Cada um tem um, não tem mais o que dividir. Aí eu volto, aí eu mesclo. Mesclei uma que tem um com outra que tem um. Na hora de mesclar, eu faço o meu serviço de casa e ordeno. Neste caso, eu ordenei, ó, eu vou mesclar uma lista que tem 63 com uma lista que tem 53, e na hora que eu mesclo, eu coloco na ordem certa. Perfeita. E agora eu tenho essa aqui de lista, a minha lista está ordenada, de tamanho 2. Eventualmente, qualquer bilhão de listas que eu sair, na hora que eu saio dividindo, eu vou chegar da primeira vez, eu vou dividir até chegar no 1. E todas elas... Na hora que a primeira vez que eu volto, eu chego no 2, que é isso aqui. Todas aquela árvore enorme que eu fui dividir, todas elas têm nível 1 lá embaixo, todas elas têm, ó, no segundo nível tem 2 que eu tenho que ordenar. Eu cheguei aqui. Tá? E no nível? E se a lista tivesse 3? Olha aqui, original, aí está 58, 33 e 14. Vou dividir, né? Eu vou dividir o quê? Dividir, na hora de dividir, o número é ímpar, então uma ficou com 1 e outra ficou com 2. Né? Uma ficou só com 58, a outra ficou ficou com 33 e 14. Aí eu vou dividir quem? O 58 eu não divido mais, porque só está com 1. Aí eu divido a 33 com 14 e consigo as 2 sublistas. 33 e 14. Pronto, agora eu faço o quê naquelas 2? Subo, só tem uma, mesclo. Mesclo 33 com 14, na hora que eu mesclo, o resultado é uma lista só, já ordenada. Ordenei? Quem que ficou? Na hora que eu subo, eu vou ordenar com 58, que ficou sozinho da primeira vez. Né? Então, eu tenho uma sublista ordenada, essa sacada, na hora que eu mesclei, eu ordenei, né? E vou ordenar com aquele outro que está perdido lá, e eu coloco na ordem certa. Deu para entender? A gente já faz isso, se alguém... algumas pessoas já usam esse algoritmo em algumas tarefas. Vocês provavelmente já fizeram isso. Nunca pensaram em tanto detalhe, assim. A gente vai fazendo, nós seres humanos, a gente enxerga aquele monte de números como a gente está enxergando aqui agora. O computador não, a tarefa não. Se eu quero programar uma animação Scratch, se eu quero ensinar alguém nos mínimos detalhes, eu tenho que explicar. A gente não costuma explicar, a gente assume que a pessoa entendeu. Mas se eu tiver que ensinar alguém tintim por tintim, é isso que a gente está fazendo.
Tá? E isso é o que a gente está fazendo em termos de algoritmo, e é bom para a nossa cabeça entender, saber quebrar isso tudo, porque aí isso se junta com todos os nossos demais conhecimentos que a gente tem no cérebro e a gente sempre ganha alguma coisa com isso. Essa aqui é a ilustração para 4. Tá? Aqui, vejam que eu quebrei a primeira em 2, até 2 para 1. Aí eu coloco os dois em mesclo, que já ordeno, e aqui é a outra metade. Esse aqui é legal para a gente ver que ó, ele vai, ordena essa sublista, e depois ele fez a outra. Vocês lembram? O que é aquilo que a gente fez naquela árvore que eu mostrei? Pega um pedaço, na primeira vez eu divido. Então, ele vai, faz até o fim, e volta, depois e volta. Tá? Aqui. Muito bem, continuando. Essa aqui vai para 8, aí vai, vocês se divirtam no meu programa lá, tá? Esse aqui é para 8, esse aqui é para 12. Vocês estão vendo que está ordenando em... Ó, ele pega, quebra, junta, quebra, junta, quebra. Legal, né? Dá para ver aí o fluxo de quebrar. Bom, dá para ver porque eu botei o print aí para vocês, né? Normalmente, por que eu tenho que botar esses prints para vocês, essas impressões aí para vocês? Porque se eu te der se eu dou para o algoritmo, ordene essa lista, o que ele vai me devolver? Só aqui embaixo, a lista ordenada. Você não vai ver esse processo rolando, né? Então, a ideia é ver esse processo rolando com essas impressões extras que eu coloquei para vocês. Esse aqui é o algoritmo de mescla, que na realidade é quem bota lá, pega um punhado de chaves e coloca em ordem. Né? Que é o que a gente faz, né? Você sabe muito bem fazer. Você tem um com um, você compara, e se tiver que, se for maior troca. Que a gente já fez os outros 2 algoritmos parecidos. E é exatamente isso aqui que está acontecendo. O mesclar, ó, ele pega uma lista, aí ele já recebe 2, né? As 2 que estão divididas. E aí ele vai ver se cada uma delas tem mais que um elemento ou não. Se não tiver, ó, retorna. Aqui é a parte que ele termina de mesclar, e aqui é a parte que ele pega a sublista do lado direito, quebra, essa aqui é a parte que ele compara cada chave, tá? Esse aqui ele está pegando o elemento da sublista esquerda e comparando, tá bom? E aí, se for menor, ele anexa a sublista esquerda, se não, ele avança. Vejam, a gente tem esses loops todos aqui, mas estão divididos. Esse aqui é a nossa figurinha, lembra dela que a gente está comparando? Vamos ver aquelas pedaços sendo ordenados? Eu vou mudar de tela, vou lá para o algoritmo, olha aqui ele rodando. Olha aqui, presta atenção nessa janela aí, na animação. Ó, tudo bagunçado, aí ele vai ordenando os pedacinhos da esquerda, ó, sub-árvore esquerda. Aí começa do outro lado, ordena, do outro lado, ordena. Não é bonitinho? Mais uma vez. Está tudo bagunçado e ele vai ordenando por partes. Ele ordena, depois mescla, ordena, depois mescla, ordena, depois mescla, ordena. Olha lá. Ele tem 3 conjuntos ordenados, ele mescla tudo junto. E fica tudo ordenado. Legal, né? Ai, ai, agora é mais legal ainda. Vou voltar para o slide. Tá? E sabe qual que é o resultado dessa nossa mesclagem? A gente vai, todo mundo, de 1 para N. Só que como a gente está dividindo o problema de cada vez, o que acontece? A gente está pegando porções cada vez menores para fazer essa ordenação. A gente está ordenando em grupos pequenos. Isso significa que, no caso do merge sort, a gente caiu fora do N quadrado. A gente tem um N, que é o N que vai de frente, de cabo a rabo, e a gente, em vez de ter o outro N, a gente tem log de N, aquele lindo, maravilhoso log de N. Por quê? De onde vem o log de N? Porque, em vez de eu sair, né, fazer isso, multiplicando, eu vou dividindo. Cada hora que eu divido o problema em 2, eu estou dividindo, fazendo o contrário, né, do exponencial 2 elevado a N, eu estou aplicando log 2 de N. Eu dividi. Então, aquele segundo N do N quadrado dos outros algoritmos, a gente quebrou, tá bom? Ixi, estourei meu tempo. Ah lá, os nossos insertion sort e selection sort e o bubble sort do Obama também eram N quadrado, tá? E existem vários outros.
E o merge sort, como ele divide para conquistar, ele chega no nosso n log n. E olha como uma curva legal. Então, se a gente... Olha aqui o n quadrado. E olha o n log n. Bem melhor, né? Ainda mais se você tiver 2 bilhões de chaves e 32 bits cada um. Né? Ó, esse aqui é o log de n, que é a pesquisa binária. Tá? Porque ele só trata, ele só vai focando e procurando um de cada vez. Né? Ele só desce porque ele pode jogar fora a metade maior ou a metade menor. Mas aqui a gente tem que dividir e depois tem que voltar conquistando. Então, eu divido no log de n e conquisto no meu n. Tá? Mesmo assim, você concorda que é muito melhor? Né? Não tem comparação. E a gente vai lá na última, lá na nossa animação, para comparar, e agora a gente vai olhar a coluna do merge. Tá? Eu vou tocar todos ao mesmo tempo. Olha a coluna do insertion, que é a primeira, a do selection, que é a segunda, e a do merge, que é 1, 2, 3, 4, a quinta coluna. Ou não. Foi. Olha o merge aqui. Acabou. Olha os outros onde estão. Olha os outros trabalhando lá. Viram só? Mais uma vez. Olha o merge trabalhando. Acabou. E os outros estão lá sofrendo, suando. Tá? Porque ele tem que ficar trabalhando a mais, porque às vezes ele tem que ir necessariamente para frente mesmo não tendo. Tem um detalhe. Olha a linha nearly sorted, essa segunda linha, que é quando os dados estão quase ordenados. Tá? Compara os dados quase ordenados do insertion, da primeira coluna, com os dados quase ordenados do merge, que é a 1, 2, 3, 4, a quinta coluna. Tá bom? Então, linha 2, colunas 1 e 5. Ó, o insert acabou antes, o insert acabou antes, o insert acabou antes. Por quê? Porque já está quase tudo ordenado, ele tem que fazer pouquinho. E o merge não percebe que está tudo ordenado. Ele vai obrigatoriamente dividir e depois conquistar. Tá? Então, essa é a sacada. Vamos observar o problema que a gente tem e ver qual que é a melhor maneira de utilizar o que a gente sabe, os algoritmos que a gente já usa no dia a dia e outros que a gente está aprendendo aqui, para resolver o problema. Beleza? Acabou a semana, gente. Até a próxima. Thank you.